Mais de 200 pessoas foram flagradas bebendo ao volante só neste fim de semana. Um dos casos foi no Paranoá. Um motorista com sinais de embriaguez capotou e bateu em outro carro. A mulher e a filha dele ficaram feridas. Segundo a polícia militar, o motorista desse carro preto bateu neste outro depois de capotar várias vezes. O acidente foi na noite desse domingo, na DF 479, no Paranoá. A PM informou que o motorista que provocou essa cena apresentava sinais de embriaguez. A mulher dele e a filha, de apenas 7 anos, também estavam no carro. As duas sofreram fraturas nas pernas e foram levadas para o hospital de base. E o trânsito da capital foi o responsável por mais de 50 mortes nos 3 primeiros meses do ano. O número de feridos também teve um aumento de 11%. Para especialistas, o único caminho é a conscientização. Em pleno mês da campanha para estimular o trânsito seguro, o número de atendimentos no pronto-socorro do Hospital de Base aumentou. O que a gente notou é que houve um aumento de cerca de 30% nos atendimentos do pronto-socorro em relação aos acidentes de trânsito, né, nos últimos meses aí. O ortopedista do maior hospital público da capital revela ainda que o socorro aos ciclistas também apresenta crescimento. A gente tem tido muitos eventos com ciclistas. A gente tem uma média de receber 2 ciclistas por dia na emergência do hospital de base com acidente de trânsito. Um desses ciclistas é o Rosivaldo. A cicatriz na cabeça é resultado de um acidente que sofreu em 2008. Estava vindo ali pela L2 Norte, ao lado do Serpro, na 601. E infelizmente eu fui tentar desviar de uma boca de lobo e colidi na lateral de um carro e caí da bicicleta, me machuquei e graças a Deus a condutora do veículo me prestou socorro. Graças a Deus por isso. Para esse especialista em traumas, a prevenção ainda é a melhor maneira de diminuir os números de mortes nas pistas do Distrito Federal. É preciso melhorar a prevenção do acidente, a educação dos motoristas, porque quem causa o acidente é um motorista, é um pedestre, é um motociclista. E se nós não atuarmos muito ativamente, educando essa população, nós não vamos conseguir diminuir esses números graves e trágicos que a gente tem visto por aí afora. Pelas contas do Detran, nos 3 primeiros meses deste ano, 54 pessoas morreram no trânsito da capital. O mais recente caso desse tipo de tragédia foi no mês de abril, quando um racha custou a vida de uma mulher e do filho dela que nada tinham a ver com a disputa. Um advogado, um sargento do Corpo de Bombeiros e uma tenente do Exército teriam bebido e estariam envolvidos na disputa. Quem já sofreu um acidente ou conhece alguém que tenha passado por isso, conhece bem as marcas deixadas. São cicatrizes que ficam para o resto da vida. É, realmente, um caso que preocupa e preocupa muito e nosso entrevistado falou muito bem, tudo depende da educação. Exatamente, né? Exatamente esse o ponto, o especialista que nós entrevistamos mostra isso claramente. É preciso educar as pessoas, não apenas os motoristas, mas também os pedestres, os motociclistas, os ciclistas, cada um tem seu papel bem definido na lei, no Código de Trânsito brasileiro. De um modo geral, minha gente, as pessoas têm que se comportar no trânsito como se comportam na vida. Com educação, tem que se comportar no trânsito como se comporta no relacionamento interpessoal, sendo gentil com as pessoas. É isso que reduz dramaticamente mesmo, radicalmente, os indicadores de violência no trânsito. O que nós precisamos é de investimento em educação e é tudo o que o Detran não parece ter interesse de fazer. A Ordem dos Advogados do Brasil resolveu pedir o impeachment de Temer por 25 votos a 1. A entidade aprovou no fim de semana um relatório que recomenda a saída do presidente por crime de responsabilidade até quarta-feira e, portanto, resta saber se Rodrigo Maia, um dos grandes aliados do Planalto, está disposto a dar continuidade ao processo. Outros 8 pedidos contra Temer já foram apresentados na Câmara dos Deputados. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, até porque está tudo na mão de Rodrigo Maia, né? Um grande aliado do presidente Michel Temer, né? A gente lembra, por sinal, que ele foi eleito com o apoio do presidente Michel Temer. Então, apesar de ter certamente um apoio, ou melhor, uma base, um fortalecimento muito grande, né? Um peso, na verdade, esse pedido aí, partindo da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, vai se juntar aos outros 8 pedidos de impeachment que estão no Congresso Nacional, como você bem lembrou, e dificilmente o Rodrigo Maia deve aceitar
algum desses pedidos. Então, todos eles devem, de fato, serem engavetados. Agora, a gente lembra aqui que no próximo dia 6, o Tribunal Superior Eleitoral vai iniciar, pelo menos o que está no cronograma, o que foi divulgado, vai iniciar o julgamento daquela ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Aí sim, Rodrigo, diante de tudo isso que a gente vê, pode ser, claro que a gente nunca sabe, cabeça de juiz é única, não dá para se prever, mas aí pode ser que realmente os ministros vão por esse caminho de caçar essa chapa. E aí, caçando a chapa, o presidente Michel Temer está fora. A gente lembra que, independentemente do que acontecer, ele já reforçou que não vai renunciar, porque, segundo o presidente Michel Temer, a renúncia seria o carimbo de que ele errou, de que ele cometeu crime, então ele não vai renunciar. Segundo ele, se quiserem, o derrubem, mas ele não vai renunciar. Mas, no caso do afastamento do presidente Michel Temer, o que acontece? Aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume por um período de 30 dias. Nesse período, ele é obrigado a convocar eleições indiretas. Por que as pessoas questionam, né, nas ruas, a gente vê essas perguntas, mas por que eleições indiretas? Porque, de acordo com a Constituição, faltando menos de 2 anos para a eleição direta, a gente lembra que a eleição vai ser em outubro do ano que vem, então, de acordo com a nossa Constituição, não podemos ter eleições diretas, aí seriam eleições indiretas, ou seja, o próprio Congresso Nacional vai escolher um nome para assumir esse mandato tampão até as próximas eleições. Mas, a gente lembra também que na próxima terça-feira, ou seja, amanhã, a CCJ deve se reunir para analisar uma PEC, uma proposta que muda a Constituição para que, em vez de eleições indiretas, a gente ter agora eleições diretas, ou seja, se houver essa mudança, aí sim os brasileiros iriam às urnas e escolher agora esse candidato, né, para ocupar o cargo da presidência do país, e ele ficaria no período dos 4 anos. Por isso que a gente fala que realmente essa semana é uma semana decisiva, Rodrigo, muitas coisas devem acontecer e a gente está aqui acompanhando para ver essas novidades, como é que vai ser o andar dessa carruagem tão importante para todos nós, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando e apresentando aí os cenários possíveis. Pois é, a Renata tem toda a razão. É muito mais provável que o presidente Michel Temer caia nesse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral do que por qualquer outra opção neste momento. Ele já deixou claro que não vai renunciar. Ele disse, inclusive, em entrevista a um jornal de São Paulo, que se quiser que o derrubem, mas ele não renuncia. Portanto, a renúncia está fora de propósito, né? E o impeachment tampouco. O impeachment ainda é um longo período de processos, de oitiva de testemunhas, não sei o quê. E tem aquela coisa fundamental. Quem autoriza, quem acolhe o pedido é o presidente da Câmara, e o atual presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, é aliado do presidente Temer por enquanto. Enquanto ele for aliado, não tem processo de impeachment tramitando. E, portanto, o que resta mesmo é essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Antes desse escândalo JBS, Friboi, JIF, enfim, o de Joesley Batista, antes desse escândalo, poucos apostavam numa condenação de Michel Temer. Talvez até a condenação de Dilma Rousseff, porque, afinal de contas, ela era a cabeça de chapa e toda a questão financeira da sua reeleição foi tocada pela sua campanha. Tanto que o próprio Procurador-Geral Eleitoral, na sua denúncia pedindo a cassação da chapa, isenta o Michel Temer de qualquer participação nessa questão dos recursos obtidos, auferidos ilegalmente na reeleição da Dilma. Mas esse quadro mudou completamente com os escândalos, né? Do mesmo modo que o TSE tendia a uma decisão política, absolvendo ou pelo menos mantendo o Temer no cargo em nome da governabilidade, da estabilidade, sei lá mais o quê, também é lícito supor que o TSE poderá agir politicamente, cassando o registro da chapa e, portanto, destituindo Michel Temer da presidência da República. Se isso acontecer, Rodrigo Maia será presidente pelo período de interinidade até convocar eleições indiretas. E a seguir, em um cenário de desemprego como jamais visto, um projeto pode fazer a diferença na hora da disputa por uma vaga. Entenda melhor logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.